Então, gente, a gente está aqui para fazer um bate-papo sobre um tema bastante polêmico e, ao mesmo tempo, hoje em dia, na pós-modernidade, abordado muitas vezes de viés, que é justamente o humor, a sátira, a paródia dentro da arte. A propósito disso, eu lancei um livro agora, estou fazendo o lançamento, aproveitando isso tudo. Estou fazendo um lançamento do livro chamado L'Ascension, ou O Milagre do Cristal Chinês, né? Ou O Cristal do Milagre Chinês, tanto faz, é uma brincadeira com uma palavra, que é um livro que é em e-book, não é? Que saiu pela E-Galáxia, que é uma editora que só lança livros em e-book, né? E é um livro que depois eu vou falar um pouquinho mais dele. Mas o que eu acho que há de mais interessante, talvez, na ideia do livro, é isso que eu falei agora há pouco, que é a ideia do humor e de quanto o humor, em todas as suas formas, em todas as suas variantes, ele, de uma certa forma, ele acabou saindo um pouco do ambiente artístico, seja qualquer forma artística, que eu estou falando de arte de uma forma geral, né? Então, da literatura, do teatro, da canção, da canção erudita, da canção popular. O humor, ele virou algo coadjuvante, ou às vezes algo tido como menor. Claro, já existem em alguns locais os nichos do humor. Então, quando o sujeito vai ver um stand-up, ele vai lá para dar risada, o stand-up já é isso. Eu não estou falando desse humor que já tem um prototipo, né? Já tem um protótipo. Estou falando do humor dentro de uma peça dramática. Estou falando de um Shakespeare que, por exemplo, pode começar uma tragédia com uma piada, né? Ou fazer uma ironia lá no meio. Me parece que a sociedade chamada pós-moderna é uma sociedade que se higienizou muito, que se plastificou muito. Usa-se muito o termo politicamente correto, portanto, se tornou muito politicamente correta e por isso extirpou muito do que seria a raiz nutriz do humor, que é o incorreto, que é o rabisco, que é o erro, que é a brincadeira, que é a subversão, que é a paródia, né? Falando mais concretamente, e aqui eu acho que eu vou tomar um pouco esse partido, porque eu vou estar representando esse partido aqui, a literatura, por exemplo, que se faz hoje em dia, grande parte dela é não humorística, é não paródica e não faz uso desse recurso da paródia. Isso não está de acordo com a própria tradição da literatura. A gente vê, por exemplo, desde da Grécia Antiga até Roma, vindo depois para o século XVIII, XIX, XVII, XVIII, XIX, né, obras-primas da sátira. Swift, por exemplo, Voltaire. E o padroeiro do livro, que foi um dos primeiros grandes satiristas, né, que é o Luciano de Samosata, que escreveu diálogos parodiando os diálogos do Platão, que eu me baseio nele também para escrever esse livro. Eu estou aqui com o Maurício Pereira, que é alguém que seria extremamente gabaritado e até em própria causa, né, para falar sobre o humor na canção, né, e não só o humor no sentido de dar risada, porque, por exemplo, a sátira não é feita para dar risada, ela é feita para você pensar aquilo que está sendo criticado, né? E o Maurício, com o trabalho solo dele, o trabalho com mulheres negras também, eles fizeram largo uso da sátira, da paródia, do humor, da citação, e hoje em dia isso está um pouquinho refreado na canção, está um pouquinho, como eu falei, plastificado. Você concorda um pouco com isso que eu falei, Maurício? Eu concordo. E até enquanto você falava isso, eu estava pensando um negócio. A gente, nos Mulheres Negras, a gente era a música que a gente fazia, a Mulheres voltou, mas ele voltou um pouco diferente do que ele era nos anos 80. Então a gente era a música mais a cena. Mulheres sempre foi um espetáculo, mais do que meramente música. O humor tinha, porque tanto eu quanto o André Bujan, a gente tem um time de dupla que trabalha cenicamente e tem a ver com o humor. No Duros,
às vezes eu fico pensando, talvez a gente tivesse que entender o Mulheres ali como circo, teatro, música, um espetáculo mais, é um troço composto, não como música puramente. Porque como música puramente, a gente teve que controlar o humor, por causa de uma coisa de mercado, sobrevivência do mercado. Uma coisa que a gente entendia ali é que se você faz a música com muito gag dentro, com muita gag dentro, você faz o show com muita gag, o cara só vê uma vez. Então, isso, pro meu trabalho solo, eu esmiucei mais isso. Uma coisa é o teu trabalho conter o humor, a outra é ele conter a piada, a gag. Isso eu conversei muito a gente conversou muito entre a gente, para não ficar marcado, né? A gente tinha a sensação que algumas bandas, como o Premê ou Língua de Trapo, são bandas que a gente gosta muito, mas a gente ficava pensando, pô, os caras ficam, na hora de... Isso que eu estou falando tem muito a ver com o mercado. Na hora de chamar os caras, você chama os caras para um evento que tem alguma coisa a ver com humor, né? Não é que a gente acha que a música é melhor que o humor, não é isso. É que a gente é eminentemente músico. Não é toda hora que a gente vai estar vestido de mulheres negras e fazendo aquele espetáculo. Se a gente se deixa colar pelo rótulo comercial para mercado do humor, você está frito por dois motivos. Primeiro, que só te chamam para uma coisa específica, e a música popular é mais genérica. E segundo, que eu acho que quando você aplica muito a gag no trabalho, você leva para o palco ou põe no disco, o cara não ouve 100 vezes. Às vezes você pega um disco do Roberto Carlos, você ouve 1000 vezes. 40 anos depois você vai lá e ouve detalhes. Eu acho que se você põe a gag, uma piada ela é muito forte a primeira vez que você escuta. A segunda terceira, ela tem muito da surpresa. Sim, né? Porque a piada conta com a surpresa. Né? Então, no duro, eu não estou discordando de você não, mas eu estou dizendo que tem uma coisa fisiológica, que é a surpresa que faz você rir, né? A gente não quer trabalhar com isso. A gente quer ter humor. Hoje eu diria que a volta do Mulheres, a gente voltou mais nonsense e mais levemente iconoclasta, um pouco punk, vamos dizer. Mais isso, é mais... Eu acho que o cara vai dar risada da gente mais pelo esquisito, por trocar as coisas de lugar, do que propriamente por fazer a paródia. Né? Porque o Mulheres trabalhou com a paródia no sentido formal, de pegar formatos, formas, gênero, né? E amassar eles, né? Nesse sentido da paródia, mais do que pegar uma música, aquela paródia que o Alvarinho Ranchinho fazia. Né? Sim. Então, ou, por exemplo, no seu caso, por exemplo, a sua versão desconstruída do Samba do Avião. É verdade. Isso é uma É uma paródia, linguisticamente uma paródia. Uma paródia. Não é a paródia que a gente conhece popularmente como uma paródia do humor. Você pegar uma música e mexer na letra dela. Né? Não, é uma paródia linguística. Isso é típico de onde a gente queria chegar com Mulheres. A gente exacerbar a esquisitice. O riso da surpresa. Um pouco é uma coisa quase ignorante, como se a gente fosse os fradinhos do Enfio. Entendi. Que era humor, mas não era humor, né? Sim. O Enfio né? ele é um cartunista, mas não é de humor exatamente. Sim. Ele é um cara que está com porrete dando porrada em coisas que ele está acostumado a pensar sempre do mesmo jeito. Né? O Quino da Mafalda, na hora que ele faz cartoon, ele é um pouco assim sim, também. Sim. Né? Então, o Mulheres, eu acho que onde a gente é parente do humor, nessa coisa do Enfio e do Quino, da gente mais dar porrada no habitual, porque a gente preferiu sair da gag, sair da piada, porque a piada limitava o trabalho da gente. E aí você estava falando, eu concordo, eu acho que você tirar o humor de dentro de todos os gêneros, higieniza mesmo, porque o humor tem que ser grosso, cara. Você tem que dizer que uma coisa que todo mundo está acostumado a fazer, talvez seja uma porcaria, ou se ofender coisas, você pode até depois abraçar, mas de algum modo você vai ofender mesmo, né? Sim. Então, nesse sentido, você tem razão. O que eu digo é, ali, no dia a dia, de ter uma carreira e ter que estar sempre fazendo show, você ter gags dentro do trabalho jogam contra. Porque você não consegue fazer 2 shows ou tocar 2 vezes a música para o mesmo público. Quando você faz, você já mata a surpresa.